6h32 antes de falarmos da rodada de amanhã do Brasileirão. Teve jogo ontem, né, Felipe Melo? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Silvânia Alves. Teve muitos jogos ontem. O São Paulo conseguiu tropeçar em casa pela Libertadores da América. Não perdeu o jogo, mas foi uma festa frustrada do São Paulo porque o tricolor paulista estava vencendo por 2-0, 2 gols do Ferreirinha. O jogo ontem do São Paulo contra a equipe do Aliança Lima do Peru pela Libertadores da América. Como assim? 2-0 e o São Paulo conseguiu tomar um empate no segundo tempo. O técnico Zubeldia foi muito questionado. Ele tirou o Ferreirinha, que estava realmente arrebentando com a partida, fez os 2 gols do jogo, colocou 2 laterais no segundo tempo, chamou o time do Aliança Lima para o campo de ataque e o time o peruano conseguiu empatar o jogo, tudo igual, 2-2 São Paulo e Aliança Lima. Muitas vaias do torcedor são paulino para o desempenho da equipe, principalmente para o técnico Luiz Zubeldia, que foi muito vaiado ontem neste confronto da Libertadores da América. Já o Internacional venceu o Nacional do Colo-Colo da Colômbia, o Nacional da Colômbia, por 3-0. 3 gols do Alan Patrick. Alan Patrick fez os 3 gols do jogo do Internacional contra o Nacional. Fortaleza eu já vou falar já. Eu quero falar sobre a Copa Sul-Americana também. O Defensa e Justiça empatou com o Vitória 0-0. Vitória mais um empate na Copa Sul-Americana, dessa vez fora de casa. O Atlético Mineiro atropelou o Deportes Iquique, 4-0, jogo em Belo Horizonte, com gol do Hulk, hein, Silvânia? E também do Rony. O Rony Rústico. E o Fluminense atropelou o São José da Bolívia, 5-0, o jogo do Fluminense contra o São José da Bolívia. E agora para falar sobre o jogo do Fortaleza contra a equipe do Colo-Colo. Jogo ontem que acabou com 24 minutos do segundo tempo, foi adiado, cancelado pela Conmebol, por falta de segurança. 2 torcedores do Colo-Colo morreram antes do início da partida. Uma criança de 13 anos e uma de 18. E uma pessoa de 18 anos morreram antes da partida, lá em Santiago, no estádio. Foram atropelados por policiais, né, que estavam fazendo a segurança. Teve um tumulto, isso antes do jogo começar, de torcedores querendo invadir o estádio, e teve esse tumulto e essa confusão e 2 pessoas morreram. E aí, durante o jogo, a torcida que estava dentro do estádio ficou sabendo da notícia e se revoltou. Começaram a arremessar objetos, começaram a atacar pedras até em torcedores do Fortaleza que não tinham nada a ver com nada. O jogo foi paralisado aos 24 do segundo tempo, os jogadores correram para os vestiários e ali a segurança não conseguiu fazer com que o tumulto parasse e, infelizmente, tivemos esse caso lamentável lá no Chile. Vamos ouvir o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, falando sobre esta situação, essa tragédia que aconteceu no jogo do Fortaleza. Torcedores do Colo-Colo que jogaram pedras nos nossos torcedores, ficaram em cima de uma laje, tem um vídeo que circulando, culminou com o que aconteceu, que é algo, assim, eu não sei nem que palavra usar, né, porque o jogo rolando e eles quebrando o vidro ali, todo mundo vendo que o vidro, até o vidro ser quebrado, o jogo parar e se quebra um segundo vidro e entra dentro do gramado com pau, com pedra, com ferro, jogadores correndo com medo, que os jogadores não sabiam se eles eram os alvos. A punição, ela tem que ser pedagógica, tem que ser didática, porque senão outros clubes, outras torcidas podem fazer o mesmo e não vai acontecer nada. Uma guerra que aconteceu em Santiago, no Chile, e a notícia é que 2 torcedores saíram de casa para ver uma partida de futebol e não vão voltar. A Conmebol ainda não se manifestou em relação à partida, se será remarcada ou não. Fim de semana?
de muitos jogos do Campeonato Brasileiro, destacando, é claro, amanhã o clássico Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Seria uma revanche do Palmeiras contra o Corinthians na final do Campeonato Estadual, amanhã com transmissão da Rádio Bandeirantes às 6h30. Amanhã também tem Juventude Ceará às 4h, Bragantino e Botafogo às 4h e às 9h da noite Vasco e Sport. No domingo às 4h Bahia e Mirassol, Grêmio e Flamengo jogam às 5h30. São Paulo e Cruzeiro também às 5h30. Domingo às 7h30 da noite tem Fluminense e Santos e às 8h da noite Fortaleza e Internacional, Atlético Mineiro e Vitória. Jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Pedro. Valeu, Felipe Melo. Você vai acompanhar também aqui na Rádio Bandeirantes no meio do ano o Mundial de Clubes.